Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso Caminho para a Iniciação. Sempre dizendo para os nossos queridos irmãos que o nosso tema é Encontro, Caminho para a Iniciação. Justamente depois, aqui a função desse encontro é jogar semente, jogar ideias, para que aquelas pessoas que queiram seguir o caminho da iniciação, então entrem no caminho da iniciação. Então é mais diferente. Agora, como é que se faz para entrar no caminho da iniciação? É simples. É simples de um lado, mas complexo do outro, levando em conta o livre-arbítrio da pessoa, né? Então, a pessoa tem que se filiar a uma escola de iniciática. Uma escola iniciática que siga rigidamente os padrões da ciência iniciática. Então, nós, no nosso caso, nós indicamos que as pessoas venham fazer os cursos aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, né? É uma escola que tem todas as possibilidades de se fazer um progresso realmente espiritual extraordinário pela iniciação, né? E é isso que nós estamos precisando na humanidade de hoje, né? Fazer o mais rápido possível a nossa evolução espiritual, visando o surgimento de uma nova civilização, conforme o nosso querido mestre Henrique José de Souza tanto trabalhou na face da Terra, né? Então, eu devo dizer, então, aqui nós temos que, sempre lembrando que todas as lives, nós temos também reunião às terças-feiras, e agora sábado, também sábado. Todas as lives, os vídeos ficam disponíveis no YouTube, no Facebook, as pessoas podem acessar e tudo, estudar e repetir quantas vezes quiser, fica disponível para sempre, né? Justamente no YouTube e no Facebook, né? É só acessar canal 3005. Em qualquer desses pontos, Facebook e YouTube, acessa canal 3005 e já acessa justamente os vídeos, né? Devemos apenas salientar novamente que esse encontro aos sábados é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Isso é uma coisa muito importante, né? O encontro aqui segue o caminho básico do caminho iniciático das idades, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações de valores importantes para essa finalidade, né? Também outra finalidade também é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquário. Nós vivemos uma época muito importante e ímpar, uma época ímpar também na história da evolução humana, que é justamente a Era de Aquário, a Era de Aquário. E o encontro também, não só para aqueles que pretendem entrar no caminho da iniciação, mas também o encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades, né? Isso é muito importante. Como eu digo, é muito importante. O conhecimento iniciático é muito importante essa reflexão. Não é a pessoa diz assim, eu li um livro e pronto. Eu vi determinado pensamento e pronto. Não é assim, não é assim. Esses pensamentos, esses conceitos devem ser relidos, devem ser repensados, meditados novamente, porque cada vez que nós meditamos, novas faces vão se apresentando, novos horizontes vão se mostrando, né? Tanto que eu mesmo falo para os meus alunos, né? Se a pessoa tem um livro de iniciação, leu uma vez, não se desfaça desse livro, guarde esse livro. Se a pessoa quiser que uma outra pessoa leia esse mesmo livro, então ela faz o seguinte, compra um livro igual e dá de presente, mas mantenha o seu. Por quê? Porque cada vez que nós lemos um livro, novas ideias vão ressurgir. Eu vou dar um exemplo. Existe um livro que eu sugiro a todos que leiam, todos, já isso pode ser adquirido. O nome é Eubiose, o verdadeiro caminho da iniciação. Foi escrita justamente em 1939
Isso há 82 anos. Há 82 anos o nosso mestre escreveu esse livro, né, no início da cidade, justamente 14 dias antes do início da Segunda Guerra Mundial, que foi 1º de setembro de 1939. Mas o que eu queria falar, veja bem, foi um dos primeiros livros que eu li da eubiose, há muitos anos. Né? E eu devo confessar para os queridos irmãos o seguinte: toda vez que eu leio esse livro, é como se estivesse lendo pela primeira vez. É um fenômeno extraordinário. Vou repetir. Toda vez que eu leio esse livro, Eubiose, Verdadeiro Caminho da Iniciação, do nosso Augusto Mestre, professor Henrique de Souza, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Por quê? Porque a gente, com o tempo, a nossa consciência vai ampliando, vai tendo novos conhecimentos. Então, por isso que eu digo para os alunos, não se desfaçam dos livros. Adquiram esses livros de iniciação e guardem. Leiam agora, depois de 6 meses, ou depois de 1 ano, 2 anos, ou 10 anos, não sei o quê, leia novamente, como a doutrina secreta, né? Como os ensinamentos do nosso mestre. Cada vez que a gente lê, a gente sempre vai recordando e vai vendo as coisas sobre novos prismas, porque a nossa consciência vai se dilatando, dilatando. Na verdade, é como nós tivemos aqui no nosso encontro 49, que foi o encontro anterior, né? O título do encontro 49 é Tempo, Espaço e Consciência. Nós justamente falamos isso, né? Que é ensinamento do nosso mestre. A nossa consciência é um relógio, e nós, toda vez que uma pessoa entra no caminho da iniciação, o tempo dela vai se acelerando, ela vai vivendo o futuro. Cada vez mais ela vai se adiantando para o futuro. Né? Então, e a gente sabe, né? Quando o indivíduo se torna adepto, ou uma raça se torna adepta, ela passa a ver o futuro que está na frente dela. Então, aí assistam a live anterior, 49, cujo título é Tempo, Espaço e Consciência. Muito importante, e nós falamos sobre o saque quanto o futuro também. Falamos da questão de nós, que somos praticamente uma máquina do tempo, né? Caminhando através do tempo, e também falamos sobre o saque quanto o futuro, que foi um ensinamento do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, um conhecimento de enorme valor transcendental. Muito bem. Então, nós vamos continuar aqui nossos temas, né? Vendo justamente esses aspectos, voltando um pouquinho para a nossa mestra, a Helena Blavatsky, né? Nós vamos ver alguns aspectos importantes a respeito do que ela fala, a respeito do conhecimento iniciático, justamente correspondente ao volume 1 da Cosmogênese, né? Cosmogênese Blavatsky, a doutrina secreta. Né? Então, nesse livro é enfocado que os livros da Vedanta, né, a última palavra do saber humano, apresenta só o aspecto metafísico da cosmogonia do mundo e o inestimável tesouro, os Upanishads, sendo Upanishad uma palavra composta que significa o domínio da ignorância pela revelação do conhecimento secreto e espiritual. Veja só que importante, né? Requer hoje, esses 2 aspectos que nós estamos mencionando, requer hoje a posse de uma chave mestra. Essa é a chave mestra que precisa. Que permita ao estudante aprender o sentido em sua plenitude. A chave mestra. Veja, a autora, Blavatsky, ela diz, pede vênia para dar uma explicação que a esse respeito lhe foi transmitida pelo mestre. Então, na verdade, veja bem, a HPP diz que para que a pessoa se aprofunde nesse conhecimento, é necessário uma chave mestra. E eu digo o seguinte, logo de início, a chave mestra é uma só, autoconhecimento. Então, há uma grande diferença entre a pessoa que recebe informações. O nosso mundo objetivo, Mayado, nos dá informações, mas o conhecimento não vem de fora, vem de dentro de nós mesmos, porque temos Deus em nossa intimidade. Né? Ora, o nome Upanishad, seguindo a linha de Blavatsky, né, é comumente traduzido como doutrina esotérica. Esses tratados fazem parte do Shruti, ou conhecimento revelado, em uma palavra, a revelação, e são geralmente anexados à parte bramânica dos Vedas, como sua terceira divisão. Os Vedas possuem 2 significações bem distintas. Os Vedas, que são
uma obra importantíssima de milhares de anos atrás, né? Da Índia, né? Então, os Vedas possuem duas significações bem distintas. Uma expressa pelo sentido literal das palavras. A outra indicada pelo metro, pela entonação que são como a vida dos Vedas. É claro que os sábios e os filósofos, os pandits, né, negam que o Swara tem alguma relação com a filosofia, aqueles que não estão relacionados com esse conhecimento, né, ou as antigas doutrinas esotéricas. Mas a misteriosa conexão entre a existência, entre esse ser de hierarquia chamado Swara e a luz, é um dos seus mais profundos segredos. Então, o segredo, na verdade, o segredo para o entendimento dessas obras está justamente no autoconhecimento. No momento que a pessoa se vira para dentro de si e começa a se autoanalisar, começa a se autoconhecer, esses conhecimentos vão se adensando, vão se pronunciando na mente do estudante, é justamente a chave que conduz ao conhecimento. Né? Os orientalistas enumeram 150 Upanishads, são obras antigas, né? E consideram os mais antigos como escritos provavelmente uns 600 anos antes da nossa era. Mas os textos autênticos não correspondem nem à quinta parte daquele número. Veja o que diz, né? Esse conhecimento, né? Os textos autênticos não respondem nem à quinta parte daquele número. Isso significa o seguinte, que os Upanishads, essa obra magnífica, está escrita, mas realmente é apenas uma parcela do conhecimento universal, vindo de idades muito anteriores e do eterno, do arquétipo, né? do além a caixa. Né? Então, isso é muito importante, esse conhecimento. Quer dizer, significa é muito importante a gente ver o seguinte, o conhecimento que nós temos, trazido pelos grandes mestres, é isso? Seja Jesus Cristo, Buda, seja Helena Blavatsky, o professor Henrique de Souza, são conhecimentos maravilhosos, mas são conhecimentos ainda, são partículas desse conhecimento cósmico extraordinário. Então, eu sempre traduzo de uma maneira bastante importante para as pessoas que eu falo, por isso eu aprendi na minha jornada, né, de iniciática, já de muitos anos, né, que os mestres nos passam aquilo que cabe na nossa cabeça. Isso é muito importante. Veja bem, os mestres, todos os mestres, eles nos entregam, né, nos presenteiam com aquela teoria, aquelas ideias que cabem na nossa cabeça, ou seja, cabe dentro da nossa consciência humana. Porque não adiantaria eles falarem coisas extraordinárias se nós não entendêssemos. Né? E mesmo assim, as pequenas coisas que eles contam a respeito do conhecimento cósmico, nós já temos dificuldade para entender, porque nós somos seres humanos, ou estamos passando pelo conhecimento humano. Isso nós temos que reconhecer. É o princípio, é a semente, é o caminho, é o primeiro degrau, ou os primeiros degraus para atingir esse conhecimento superior. Né? Então, isso é muito importante. Né? Os Upanishads, essa obra maravilhosa, são para os Vedas o que a Cabala é para a Bíblia dos judeus. A Blavatsky considera dessa maneira. Né? Expõe os Upanishads, expõe e explicam a significação secreta e mística dos textos védicos. Tratam da origem do universo, da natureza da divindade, do espírito e da alma, e também da relação metafísica entre a mente e a matéria. Olha só o resumo que Blavatsky nos dá a respeito dos Upanishads. Em resumo, contém o princípio e o fim de todo conhecimento humano, mas cessaram de o revelar desde os tempos de Buda. Essa ela fala, né? Então, esse conhecimento foi cessado de ser revelado desde os tempos de Buda. É claro que nós podemos já intuir e prever, né, e receber esse conhecimento do nosso mestre, professor Henrique de Souza, que os mestres sempre ensinam aquilo que dentro da tônica do ciclo. Né? Quando a gente diz que os conhecimentos foram seguros, devemos entender isso. Os conhecimentos vão sendo soltos à medida que a humanidade esteja em condições de entender. Então, aí surgem os avataras cíclicos, é isso? E aqueles que falam de acordo com a tônica do ciclo. Isso o nosso mestre deixou bem claro, esse fato. Né? Então, esses Upanishads tratam da origem do universo. Né?
Agora, de outra forma, não poderiam os Upanishads serem considerados esotéricos, já que hoje já se acham integrados, né, já se acham integrando os livros sagrados bramânicos ao alcance de qualquer pessoa, inclusive daqueles que não têm casta alguma, aqueles que não chegam em pensamento algum, e dos orientalistas europeus. Olha só que importante que a HPB fala, né? Aquilo que os Upanishads tinham anteriormente realmente era secreto. O secreto não era oculto, mas nos tempos atuais, a partir do século XIX para cá, isso, esses conhecimentos já foram liberados pelos mestres, justamente através de HPB, né, a doutrina secreta, e outros mestres, né? E esses conhecimentos ficam ao alcance daqueles que não têm nenhuma linha esotérica, né? Não tem nenhuma linha esotérica, inclusive dos orientalistas europeus. Isso aconteceu, esse fenômeno, né? A partir do século XX, século XIX, os orientalistas ficaram magnetizados por aqueles conhecimentos que estavam no Oriente e começaram a se dirigir, focaram o seu conhecimento. No século XX, então, muitos orientalistas começaram a entrar nesse conhecimento, não só orientalistas, mas seres de todas as profissões, inclusive o Carl Gustav Jung, né, foi um grande admirador de todo esse conhecimento esotérico, né, e ele fez uma integração desse conhecimento esotérico com a sua psicologia analítica junguiana, né? Então ele fez um trabalho maravilhoso. O que eu quero dizer, ou que a HPB, não eu, o que a HPB quer dizer, que muita parte desse conhecimento que era considerado esotérico, hoje já é exotérico, já é destinado ao mundo, né? E é claro que quando a HPB publica seus livros, não é isso? Tanto Isis Sem Véu ou A Doutrina Secreta, é claro que ela, através dos mestres, já estava fazendo essa transposição do conhecimento esotérico para o exotérico. E isso é inevitável no processo de evolução humana, né? Tudo aquilo que era considerado oculto, deve vir para o ensinamento público, especialmente agora no terceiro milênio. No terceiro milênio, as coisas deverão ser ditas às claras. Veja, quando eu digo às claras, dentro do nível de entendimento do ser humano. É claro que os mestres não vão falar coisas que estejam além do entendimento do ser humano, que aí realmente não adianta, porque o ser humano não vai entender, o que adianta falar coisas que ele não vai entender? Mas tudo aquilo que se enquadra dentro das possibilidades de entendimento do ser humano será dito, e já está sendo dito. Então, passamos do mundo do esotérico para o exotérico. É isso que está acontecendo no terceiro milênio, né? Mas há em todos os Upanishads indícios constantes e invariáveis de sua antiga origem que provam. Então, a HPB dá uma série dá dois importantes pontos aqui importantes, e que provam o seguinte: que algumas de suas partes foram escritas antes de o sistema das castas transformar-se na instituição titânica que ainda perdura. Não é verdade? E B, que a metade dos seus textos foi eliminada, sendo que algumas foram reescritas e abreviadas. Então, são dois fatos importantes, né, que ela fala, né? Que umas partes foram escritas antes do sistema de castas transformar-se na instituição tirânica que ainda perdura. Ela falou que ainda perdura porque ela estava falando no século XIX. Hoje não perdura mais. A gente sabe que na Índia as castas foram eliminadas. Quando? Em 1948. Em 1948, aliás, o Gandhi lutou por isso aí, para ser eliminadas essa noção de castas. Por quê? Havia sido degenerada essa ideia, né, das castas, né? No antigo Império de Rã, há 1 bilhão de anos, as castas estavam vigorando perfeitamente no Império de Rã. Isso foi transmitido para a Índia, né? Quando esses seres do Império de Rã transpuseram os Himalaias e se expandiram pela Índia. Mas as castas foram degeneradas, né? As castas, em vez de serem, como inicialmente eram, produto, reflexo de processos kármicos, né, tornaram-se fontes para a dominação do ser humano sobre outro ser humano. Então, os próprios governantes ou a sociedade determinada. Não, você é daquela caixa, você é dessa. Isso não é karma, né?
Isso não é lei universal, é o ser humano que determinava. Então, houve uma degeneração. É claro que a HPB falava, né, que esse sistema, estávamos falando do século XIX, ela falava que sistema que perdura até hoje, século XIX. Hoje não tem mais, as castas foram eliminadas do... Veja bem, mas eu quero dizer o seguinte, muito importante, as castas foram eliminadas no sentido degenerado político, mas existem as castas no sentido kármico. Sentido kármico. Os homens, na verdade, se dividem em castas, mas dependendo do seu estado de consciência. E isso vai ser muito importante para justamente a fundação da sinarquia. A sinarquia é fundada em casta, mas não uma casta do sentido degenerado, como aconteceu na Índia, não. São castas dependendo do estado de consciência de cada participante dessa organização sinárquica. Né? E o segundo ponto, que ela fala que a metade dos seus textos, dos Upanishads, foi eliminada, sendo que alguns foram reescritos e abreviados. Claro, então, muitas coisas foram reescritas, abreviadas, porque os mestres também eles fazem esse sentido. Né? Eu percebo isso nos mestres, assim, uma predileção, uma vontade de fazer a síntese das coisas. É isso? Então, aquilo que é escrito com muitas palavras, os mestres vêm e falam com pequenas palavras, poucas palavras. Assim foi o Cristo. Né? Se nós observarmos o Sermão da Montanha, está tudo lá. São 15 linhas, o Sermão da Montanha. Em resumo, se a humanidade seguisse exatamente o Sermão da Montanha, estava tudo resolvido. É isso. O Siddhartha Gautama introduziu no pensamento humano a questão das 4 nobres verdades. São 4 verdades apenas, né? Do qual existe uma grande percepção que ele nos passa, uma grande ideia de que o sofrimento provém da ignorância. É isso? Básico. Veja bem, 600 antes de Cristo. 600 antes de Cristo. Estamos no ano 2021. São mais de 2.600 anos. Mais de 2.600 anos e a humanidade ainda não aprendeu aquilo que Siddhartha Gautama ensinou. O que Siddhartha Gautama ensinou basicamente? O sofrimento provém da ignorância. Né? Então, hoje a humanidade diz, não, o sofrimento humano provém do quê? Não, dos distúrbios econômicos, distúrbios sociais, distúrbios de sistemas, etc. E dá uma série de explicações para explicar o sofrimento humano. Mas não, o sofrimento humano provém da ignorância. No momento, conforme Buda, eu não estou inventando, estou falando sobre os conhecimentos de Siddhartha Gautama, um ser iluminado. No momento que o ser humano torna-se um sábio, ele deixa de sofrer. Pronto, básico. 2.600 anos, a humanidade não aprendeu isso. Simples, simples, simples. Uma coisa simplíssima, mas uma coisa importante. Por isso que os mestres tentam simplificar, né, dentro do conhecimento, a tônica do ciclo, né, para facilitar o entendimento dos seres humanos a respeito de conhecimentos transcendentais. Né? Transcendentais, isso é muito importante. Né? Ora, os grandes mestres do conhecimento superior e os brahmanes vão ali constantemente, os reis kshatriyas, caça militar, para se tornarem seus discípulos. Observa com muita justeza o professor Cowell, que foi da época de HPB, né? Que os Upanishads respiram um espírito completamente diferente dos outros escritos bramânicos. Uma liberdade de pensamento que não se vê em nenhuma obra anterior, salvo nos próprios hinos do Rig Veda. É muito importante isso, né? Então, esses conhecimentos dão uma liberdade muito grande para o pensamento. Né? O segundo fato se explica por uma tradição registrada em todos os manuscritos, em um dos manuscritos, digo, que se refere à vida de Buda, a de que os Upanishads foram originariamente anexados aos Brahmanas, no início de uma reforma que conduziu ao exclusivismo do atual sistema de castas entre os Brahmanes, alguns séculos após a invasão da Índia pelos 2 vezes nascidos. Os textos estavam completos naquela época e serviram para instruir os Kelas, que se preparavam para a iniciação. Então, a HPB sempre dá uma ênfase específica a essa questão da degeneração das castas, que na época dela ainda existia na Índia, existia fortemente, e deixou de existir a partir de 1948, através de uma determinação
política à vida na Índia, né? Então, isso é muito importante, essa questão. A gente vê, então, que o conhecimento iniciático é algo extraordinário, né? Então, a lei fala de acordo com a possibilidade de entendimento do ser humano. Quando não é possível que o ser humano entenda, então a lei assume aspectos diferentes para que o ser humano entenda. O caso de Jesus Cristo, como nós já falamos anteriormente, Jesus Cristo falava uma linguagem mental superior, não é isso? Então, ele próprio dizia que isso não devia ser explicado para outros seres que não fossem da casa de Israel, que somente aqueles da casa de Israel podiam entender. Agora, a missão do Cristo não foi para frente, não por culpa dele, por culpa dos seres humanos. Ele foi crucificado. Foi crucificado. Então, aquele ensinamento mental que ele dava não foi para frente. Então, a lei diz, se não vai pelo mental, vai pelo emocional. Olha, a tônica do ciclo. Então, Paulo de Tarso pegou aquele conhecimento de Jesus Cristo e trouxe para o Ocidente. Só que ele trouxe para o Ocidente de uma maneira emocional. Culpa de Paulo de Tarso? Não. Ele fez o que era preciso, porque era necessário revestir esse conhecimento do Cristo por uma roupagem emocional para poder se adaptar, para poder se climatizar ao pensamento europeu do Ocidente, né? Senão não seria possível. Não seria possível. Então, a lei tem todos esses recursos. A lei é sábia, né? Infinitamente sábia. Então, ela ajusta todos esses recursos de acordo com o nível de entendimento do ser humano para produzir a sua evolução, né? Então, aqui está. Assim, então, assim, essa parte inicial que nós falamos, né? Vamos passar a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para algumas considerações que ele queira considerar para o enriquecimento da exposição, né? É muito interessante, professor, essa abordagem, né? Que o conhecimento está aí há muito tempo, né? Para a humanidade, né? Colher e praticar tudo isso, né? E a gente vê que a Blavatsky traz isso porque a humanidade tem uma capacidade de absorver isso, né, professor? JHS também vem colocar todo esse conhecimento e a prática, né, de a gente colocar em prática tudo isso, né, o bem, o bom e o belo. Eu queria que o senhor falasse para a gente, Pois professor, um não. pouco sobre como a gente está no terceiro milênio, a gente também percebe que as crianças estão nascendo com uma capacidade maior de absorver tudo isso. A gente precisa cuidar melhor das crianças e dos jovens. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Exatamente isso é muito importante. Veja bem, nós sempre nas nossas lives, nossos encontros aqui, nas nossas palestras, a gente sempre traz um conhecimento iniciático de enorme importância, né? Que a evolução humana não acontece por acaso, nada acontece por acaso. E também, essa foi uma observação muito importante do nosso irmão Carlos Nascimento, né? Tudo que acontece no processo evolutivo não é por acaso, esporádico, aconteceu por acaso, não. Tem a lei por trás. Tem a lei por trás. Tem uma lei justa e perfeita universal orientando esses fatos, né? E outra coisa importante, tudo que acontece na face da Terra não é criação da face da Terra, é projeção do alto. Isso é muito importante para quem esteja no caminho da iniciação, entender esse fato, né? Porque normalmente a ciência diz, o cientista tal inventou tal coisa, descobriu não sei o que lá, fez uma máquina. Ele não fez, não inventou, não descobriu nada. O que o cientista faz, o que ele faz? Ele traz dos arquétipos universais aquela ideia básica e projeta no mundo físico denso. Não só as ideias científicas, as ideias filosóficas, as ideias humanísticas e assim por diante. Tudo já existe. Tudo já existe aonde? No mundo arquetipal. No mundo arquetipal. Isso provindo justamente do eterno, né? Que é tudo. É tudo, né? Então, o que acontece? Então, a lei faz isso, ela vai trazendo. Com relação às crianças, nós podemos dizer isso como uma coisa muito importante. Veja bem, isso é muito importante a pergunta do nosso irmão, né? Nós estamos no terceiro trono. Existe no nosso universo, aqui dentro do sistema solar, primeiro trono, segundo trono, terceiro trono. Brahma, Vishnu e Shiva. É isso? Nós estamos vivendo o terceiro trono. Shiva é o mundo objetivo. Mas o que acontece?
Nós temos que fazer um processo de transformação da nossa estrutura interna de tal maneira que a gente vá sutilizando os nossos corpos. Sutilizando os nossos corpos. Isso é muito importante. Isso é a evolução das raças. As raças eram muito densas antigamente, agora são mais sutis. E as raças vão continuar se sutilizando cada vez mais. Então, é um processo de subida. Ao mesmo tempo que tem esse processo de subida, tem o processo de descida também, ao mesmo tempo. Então, veja bem que interessante. O nosso terceiro trono está subindo evolutivamente e se sutilizando. E o segundo trono está descendo, está se objetivando. Isso. Então, o segundo trono é a mãe divina, mãe divina. Então, o que é o terceiro trono? É o quarto sistema evolutivo. O que é a mãe divina? É o quinto sistema evolutivo. O que é Brahma? O sexto sistema evolutivo. Então, o que nós estamos vivendo hoje é o seguinte: o quinto sistema evolutivo está descendo em relação à face da Terra, e o terceiro logos, né, que é nosso, que nós vivemos, o terceiro logos, que é o mais denso, está se sutilizando, está subindo. Então, vai chegar no momento em que o planeta Terra, o mundo objetivo vai ser segundo trono. Esse que é o problema. Problema não, coisa fantástica. O nosso mundo objetivo vai ser o segundo trono. É isso? E, veja bem, o Deus que comanda o segundo trono vem para a Terra. E Aquibel, que é o primeiro trono, passa a fazer o segundo trono. Ele desce um degrau. Esse é o processo da evolução. Então, o primeiro trono passará a ser o segundo trono no futuro, e o segundo trono passará a ser o terceiro. Quer dizer, vai se objetivar. Agora, para que haja essa objetivação, é necessário que a consciência humana evolua. Já estou entrando no caso das crianças, né? Então, os arquétipos vão sendo projetados na face da Terra. Agora, tem um detalhe muito importante. Os arquétipos não são jogados aleatoriamente, não. Os arquétipos são dirigidos para a face da Terra através de veículos. Esse que é o negócio. Então, é necessário ter veículos para quê? Veicular esses arquétipos para a face da Terra. Então, esse é o grande. O nosso mestre fala sobre isso. O nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, ele fala sobre isso. Que essa ideia é necessário criar veículos para que seres de hierarquias superiores, né, os matradevas, principalmente os matradevas, no futuro, venham conviver com o ser humano na face da Terra. É isso que vai acontecer. Quando eu digo vem de cima, eu posso dizer mais apropriadamente que vem de baixo, dos mundos subterrâneos, né? E dos mundos subterrâneos para a face da Terra. Então, o futuro da humanidade é conviver novamente com a divindade na face da Terra. Os seres humanos conviverão com os deuses na face da Terra. Aquilo que aconteceu inverso em Atlântida vai ser revertido. Tanto que o nosso mestre ele diz, em umas suas revelações, que lá em São Lourenço, ele dá exatamente, ele cita que em São Lourenço, a Garta vem para a face da Terra no ano 3005. Olha só, a Garta virá para a face da Terra no ano 3005. Ele diz. Então, o que significa? O segundo trono vem para a face da Terra, mas é necessário existir veículos. Ora, para existir veículos, então, é necessário que existam seres que tenham uma compatibilidade com esses conhecimentos, né? E possam ser esses veiculadores. Aí está o surgimento de crianças. Essas crianças que nascem não são simplesmente crianças, elas têm uma genética diferente. Olha isso importante. Elas têm uma genética diferente. Uma genética que a genética humana, científica, não consegue perceber. Ela olha para o DNA, mas não consegue perceber. O DNA é o mesmo, tá? A mesma coisa. Mas não. A HPB já falava isso lá no século XX, né? As espirilas, aí aumentando a quantidade de espirilas. Lá naquele tempo nem existia essa ideia de DNA, né? Só foi na década de 50, 57 que surgiu justamente essa noção do DNA, do RNA, etc. Muito recente, né? Mas essas crianças que vêm, elas já vêm com um DNA diferente. É isso. De onde vem esse DNA? Do além a caixa, né? Então,
É verdade que as crianças que nascem hoje, elas já nascem com um sentido de percepção das coisas de maneira diferente. Diferente, né? Percebe? Quer dizer, não são todas as crianças, né? Então, vamos dizer assim, o arquétipo ele projeta uma elite, né, na forma de crianças, justamente com uma nova contextura genética para dar suporte, justamente geneticamente, a esses seres que virão nascer para serem veículos da consciência superior. Isso é importante. Né? E o nosso mestre fala dos matradevas, seres que existem no além-a-caixa. Então, em 1948, ela diz que houve uma revoada de matradevas lá no Rio de Janeiro, em 1948. Né? Mas isso, no terceiro milênio, com certeza, esses matradevas vão se aproximando da face da Terra cada vez mais e convivendo com os seres humanos, até ponto de virem fisicamente, através de veículos específicos, conviverem com o ser humano na face da Terra. Então, é isso. Quando a gente fala de crianças azuis, íntimas, sei lá, né, não é simplesmente uma invenção, não é. É um processo de transformação genética. O gene, veja, a evolução genética não acontece por entrechoques entre seres na face da Terra, não é simplesmente não. Existem os entrechoques, claro, o Darwin fala aquele entrechoque entre seres, né, que se chocam, um devora o outro, etc, né? Muito bem, uns sobrevivem, outros não, mas fundamentalmente existe a descida de arquétipos da genética e que vão formando novas possibilidades orgânicas para, para que isso se transforme num processo seletivo, num processo que possibilite a manifestação das consciências superiores na face da Terra. Então, essa é a resposta que eu posso dar para o nosso irmão Carlos Nascimento, de maneira genérica, né? Mas é um assunto muito fascinante, muito importante, que merece a nossa atenção profunda. O professor Walter, o Júlio Teixeira coloca uma colocação abrindo os trabalhos do caminho para a iniciação. Com base nisso, eu faço uma pergunta. Os iniciados estão conseguindo abrir o caminho para a evolução da humanidade? Os iniciados, eles abrem caminho, sim. Mas tem uma coisa importante para os iniciados e os mestres: eles respeitam o livre-arbítrio. Respeitam o livre-arbítrio. Então, um iniciado, um adepto, um ser de hierarquia, ele jamais interfere no livre-arbítrio do ser humano. Então, é necessário que o ser humano, através do seu livre-arbítrio, entre em consonância com esses seres superiores e pratiquem justamente as ações e os pensamentos e as atitudes correspondentes ao plano arquetipal, ao plano da obra universal. Né? Isso é muito importante. Mas os adeptos estão sempre entre nós. Não somente hiperfisicamente, mas fisicamente. Existem adeptos que vêm para a forma física e assumem as suas atividades em corpos físicos. A própria HPB, no seu tempo, no século XIX, ela afirmava que muitos adeptos que com ela se comunicavam, eles estavam vivos, vivendo corpos físicos no Oriente, na Índia. Né? Então, eles se desdobravam e vinham falar com ela, mas eles estavam lá, em corpos físicos, né? Não estavam simplesmente em corpos hiperfísicos. Se desdobravam e se apresentavam à HPB e trabalhavam com ela, etc. Então, existem duas classes de manifestações, né? De seres do hiperfísico, é isso, e seres que estão no corpo físico denso e se manifestam através das suas possibilidades superiores, evolutivas, né? Desdobramento, etc. Né? Então, agora, os adeptos estão sempre entre nós não estamos desamparados, estamos cercados por toda essa influência. Aliás, veja bem, nós podemos seguir, no nosso esquema de entendimento do universo, nós falamos assim, primeiro, segundo e terceiro trono, não é isso? Nosso sistema universal, ou seja, o nosso sistema solar. A gente coloca em cima o primeiro trono, no meio o segundo trono, embaixo o terceiro trono. Mas, na verdade, no universo não existe em cima nem embaixo, não existe. Nem para lá, nem para cá. Está tudo contido no mesmo contexto. Quer dizer, o processo vibracional ele é contido no mesmo contexto, tudo interpenetrado. É claro que nós estamos no terceiro trono, né?
no mundo objetivo e não percebemos na nossa consciência a presença do segundo trono e do primeiro trono, porque não temos ainda consciência para isso. Os mestres percebem. Os mestres percebem. Tanto que Jesus, o Cristo, pela sua evolução, ele vivia em completa comunhão com o ser do primeiro trono, né? Com Aquibel, é isso. Ele chamava o pai dele, né? Eu e meu pai somos um. É o primeiro trono que estava nele, né? O primeiro trono que estava nele, né? Então, ele chamava que era o pai dele, né? Então ele vivia perfeitamente entrosado com o primeiro trono, a Aquibel, né? E ele revelava esse fato. Eu e meu pai somos um. Né? Mas é preciso o quê? Ter um estado vibratório que possibilite esse entrosamento. É isso que falta para a humanidade. A humanidade, então, tem que aumentando esse potencial vibratório de tal maneira que as hierarquias vão se aproximando cada vez mais vivenciando o nosso plano físico objetivo. Esse é o futuro da humanidade. E o nosso mestre indica que o terceiro milênio é o caminho para a realização desse fato, e no ano 3005 isso vai ser realizado. Quer dizer, o ano 3005 não é a plenitude evolutiva da raça ariana, não, é um patamar elevado. É o patamar mais elevado condizente com nossa faixa evolutiva atual. Vai ser um patamar elevadíssimo, né? Mas não é o final, continua, porque a evolução é universal, é infinita, né? Como se fala. Então é isso que eu posso dizer para o nosso irmão Júlio. Outra pergunta do nosso irmão Júlio, professor. Eubiose é o nome do anjo em formação, alma do novo Logos, predicado do bem, do bom e do belo. Gratidão, compaixão e alegria também a vestiriam em perfeita harmonia. Exatamente, exatamente. A eubiose, realmente, é um termo, assim, uma palavra, é um neologismo, né? Essa palavra nunca existiu, foi inventado, uma palavra inventada, né? Eubiose, justamente, indica que a perfeita harmonia da consciência humana com o universo. Então, uma perfeita harmonia. De maneira geral, é isso. A consciência humana vivendo em perfeita harmonia com o universo. O bem, o belo, o justo, isso é muito bem. E, claro, como nosso irmão indica, né, relacionado com a compaixão, com a gratidão, a alegria também. Então, em perfeita harmonia. Agora, é claro que, basicamente, como o nosso mestre fala, o nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, ele fala: o caminho, as duas coisas importantes para que esse caminho se efetue, essa união da consciência humana com a consciência superior, é o amor e o perdão. Sem isso, não há possibilidade. Amor e perdão é o que Jesus ensinava. Então, esse é o caminho da eubiose. Começando com HPB, eubiose e outras formas de manifestação, de entendimento do futuro que surgirão. Né? A eubiose não é o ponto final. A gente não pode dizer a eubiose é o ponto final do conhecimento. Não, a eubiose é apenas um degrau, é um degrau. Novas formas de entendimento surgirão, né, de acordo com o estado de consciência humana. A eubiose é justamente aquele estado de ensinamento compatível com o momento atual. Mas não é o fim de tudo. É o compatível com o momento evolutivo atual para a evolução do ser humano rumo a uma nova civilização. Mas o professor que fala isso, novas manifestações surgirão, novos seres se manifestarão, novas ideias surgirão à medida que a evolução humana for acontecendo, até que a gente transgrida, né, transgredir de maneira fora da lei, a gente ultrapasse essa nossa condição de vivência humana. Então, nosso destino, veja, não somos seres humanos, estamos passando, vivenciando a experiência humana. Nós estamos passando pela experiência humana. O caminho do terceiro milênio é levar aqueles que estão passando pela experiência humana para passarem depois para a experiência super-humana, quer dizer, de adepto para cima. Não vão ser mais experiências humanas, mas sim experiências super-humanas. Mas para isso é necessário o quê? Autoconhecimento. E também, como nosso irmão Júlio deve ter presente no coração destes seres, né? A compaixão, o amor, o perdão, a gratidão e assim por diante. O professor, o Júlio Teixeira faz um comentário. Ram curou os druidas e os conduziu à Índia.
até então de negros e amarelos, e a partir de Ram com os arianos, por isso o primeiro patriarca hindu. Bom, são considerações que o nosso irmão Júlio faz a respeito de raças, né? De seres de hierarquia que conduzem as raças, né? Sempre acontece isso, as raças vão se sucedendo, né? Raça, olha, voltando ao nosso mestre, voltando não, permanecendo sempre dentro do ensinamento do nosso mestre. Nós não podemos sair disso, sempre permanecer dentro do ensinamento do nosso augusto mestre, professor Henrique Gelson. Ele diz, raça é estado de consciência. Perfeito? Então, aí, a gente pode falar negro, amarelo, branco, vermelho, é cor de pele. Cor de pele é uma coisa. Cor de pele é uma coisa, é matéria física densa. Mas raça é estado de consciência, independentemente da pele. Independentemente da pele. É isso. Agora, como raça é estado de consciência, nos referindo já à live anterior, de 59, que falamos sobre o tempo, espaço e estado de consciência, nós dizemos, né? Então, na verdade, no planeta Terra, nós não temos três raças simplesmente, a negra, a amarela e a branca. Não é simplesmente isso. Não. Veja só como é simples o entendimento. Simples para muitos e difícil para outros. Mas assim, raça é estado de consciência. Então, existe uma raça na humanidade que vive o passado. Existe outra raça que vive o presente. E outra raça que vive o futuro. Então, se nós quisermos falar, seguindo o ensinamento do nosso mestre, raça, estado de consciência, então nós podemos falar que, basicamente, existem três raças. A que vive no passado, a que vive no presente e a que vive no futuro. Raça é estado de consciência, não é verdade? Agora, é claro que existem os intermediários, né? Não é assim estanque, né? Passado, presente, futuro. Existe, entre o presente e o passado, existem nuances entre passado e presente. Se a gente pegar o presente e o futuro, existem nuances, né? Estado de consciência variado até atingir. Então, é uma infinidade. Então, na verdade, nós temos uma infinidade de raças na espécie, uma infinidade de estados de consciência. Veja bem, uma infinidade de estados de consciência, mas que, na verdade, se resume, em tese se resume quem vive no passado, quem vive no presente, quem vive no futuro. Não é verdade? Agora, a raça negra, amarela e branca representa o processo evolutivo da parte física, material, que foi realizado pelos seres de hierarquia. Os seres de hierarquia, então, trabalhando os corpos humanos, eles começaram a trabalhar com a raça negra, que é a mais antiga, que veio de Mercúrio, depois trabalhou a raça amarela, que é menos antiga, que veio de Vênus, e depois trabalhou a raça branca, que veio da Lua, que é mais recente, né? Mas, na verdade, isso é apenas algo de, vamos dizer assim, físico, denso, relativo à densidade material. Isso. Que, no sentido de entendimento de raça, perde o seu valor, porque raça é estado de consciência. Então, o indivíduo é do futuro, seja ele branco, negro, amarelo, vermelho. O indivíduo é do presente, seja ele branco, amarelo, vermelho. Ele é do passado, seja ele branco, amarelo, verde, não interessa a pele dele. O que interessa é o estado de consciência. O tempo no qual ele está focalizado através do seu entendimento, da sua evolução e assim por diante. Isso é fantástico, essa questão, né? Porque nós rompemos esse casulo da questão racial, né? Racial no termo genético, e passamos a entender o universo racial no termo evolutivo. Por isso que essa live anterior, 59, eu sugiro que todos assistam essa nossa live anterior, de semana passada, que é de uma importância muito grande, que falamos sobre o tempo, o espaço e a consciência. Isso é fundamental para o entendimento desse processo evolutivo. Então, são esses comentários que eu posso fazer para o nosso irmão Júlio. Obrigado pela pergunta. O professor, o Henrique Bernardes faz um comentário que é o seguinte: que legal, Jesus se comunicava mental. E, professor, mesmo naquela época, né, com a elite, né,
dos judeus, né, o Sinédrio, eles não tiveram a capacidade de compreender a comunicação de Jesus. Não tiveram a capacidade. Agora eu pergunto o seguinte: agora uma pergunta que a gente faz: por que não conseguiram entender? Se Jesus falava pelo mental concreto, pelo mental abstrato, a gente pergunta, por que que aqueles que estavam no Sinédrio, estavam na casa de Israel, não conseguiram entender? Eles tinham capacidade de entender. Veja bem, Jesus falava isso para os discípulos. Não ensine essas coisas para os gentios. Vocês têm que pregar para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Por quê? Por que ovelhas desgarradas da casa de Israel? Porque eram seres remanescentes da Atlântida. Da Atlântida, perfeito? Seres remanescentes da Atlântida, o que é? Mental concreto, né? Atlântida desenvolveu mental concreto. Se estavam focados no mental concreto, é isso? Mas eles tinham a possibilidade de entender, já tinham a tríade superior. Mental concreto, mas a tríade superior já relativamente desenvolvida, ou inicialmente desenvolvida. Mas só que aqueles seres do Sinédrio e da casa de Israel, o que aconteceu? Em vez de eles focarem a sua mente no estado mental de Jesus, mental superior, Budi, Atman, eles preferiam ficar no quaternário, na personalidade. Ficaram na personalidade. Então, eles se preocupavam com o quê? Com os impostos, né? Com os romanos, na verdade, se preocupavam com a espera de um Messias que não era Jesus, se preocupavam com um perfeito entendimento de Deus conforme a Bíblia, e Jesus mostrou um Deus diferente daquele Deus bíblico, né? O Deus bíblico ele não perdoava, ele castigava, ele perseguia, e o Deus de Jesus não, ele perdoava sempre, era amoroso, amava a todos, era um Deus diferente daquele Deus bíblico. Era um Deus que ele mostrou naquele tempo, mas a casa de Israel não aceitou isso. Foram vários motivos. Agora, esses vários motivos estavam focalizados no quê? No quaternário, na personalidade. Então, o que derrubou a personalidade o que derrubou a casa de Israel Siné foi a personalidade. Na verdade, eles deviam ter ouvido o quê? A voz do Messias, né? Do Cristo, que era a função dele fazer isso, né? A função dele era o quê? Fazer a redenção daqueles que estavam ali, remanescentes de Atlântida, justamente na casa de Israel. O quê? Pegar aquele ser e jogar definitivamente para a tríade superior. Isso? Levá-los, aqueles seres, à condição de adeptos, no caminho para o adeptado. Mas não houve essa resposta. Não houve essa resposta. Então, isso aí o projeto não deu certo, não pelo Jesus, mas pelo ser humano. Né? Agora, por isso que eu digo, né? Não foi entendido pelo mental. Então, Paulo de Tarso pegou aquilo que restou, para não se perder o trabalho, Paulo de Tarso trouxe aquele conhecimento para a Europa, mas revestiu o conhecimento de uma vestimenta emocional. Para quê? Para casar, para poder. Senão não seria aceito também na Europa. Se não foi aceito pela Casa de Israel, muito menos pelos europeus, por Roma. Muito menos. Imagine se Roma ia aceitar, o povo romano e os reis iam aceitar o ensino de Jesus? Jamais. Mas com a vestimenta que Paulo deu, não. Veja bem, a tal ponto que Roma que perseguia os cristãos, num determinado momento, tornou-se cristã. Né? Um determinado imperador tornou a fé cristã a fé do Império Romano. Mas só que tudo isso dentro de um contexto religioso, dogmático. Veja bem, o trabalho de Paulo foi num estilo religioso dogmático. Nós vamos futuramente fazer uma live, a gente entrar mais em detalhes sobre esse assunto, é muito importante. Né? Então, foi o dogma. Agora, no terceiro milênio, é o contrário. Nós temos que pegar todo esse conhecimento religioso que nós temos no mundo, não só no cristianismo, em todas as religiões do mundo, e transformar transformar o dogma no conhecimento transcendental. Esse é o caminho. O dogma no conhecimento transcendental. E a HPB colabora nesse sentido. O trabalho da HPB é justamente transformar esse conhecimento dogmático para o conhecimento transcendental. E o trabalho do nosso mestre professor Henrique de Souza também é transformar esse conhecimento
dogmático para o transcendental. Tanto que no emblema da sociedade teosófica existe assim: o que está escrito lá? Não há religião superior à verdade. Pronto. É isso. É nítido, é claro o trabalho da HPB, claríssimo. Está escrito assim no brasão da sociedade teosófica: não há religião superior à verdade. Então, o caminho da HPB e do nosso mestre é trazer, deselear o conhecimento humano, religioso, dogmático da religião, do emocional, e levar para o mental superior. Agora, esse caminho do mental superior no terceiro milênio é baseado em dois aspectos fundamentais, dois conhecimentos fundamentais: os conhecimentos de Siddhartha Gautama e os conhecimentos de Jesus o Cristo. O nosso mestre nos deixou escrito isso. Isso são os dois fundamentos: os ensinamentos de Jesus o Cristo e de Siddhartha Gautama. Não o ensinamento, não é no aspecto religioso, no aspecto iniciático. Então, é por isso que a HPB diz que o conhecimento está deixando de ser oculto progressivamente para ser revelado, para ser mostrado abertamente a todos como ele é. Esse é o caminho do terceiro milênio. Né? É um caminho maravilhoso. Então, é assim que eu posso explicar para o nosso irmão Henrique Bernardo a respeito desse assunto, que é de uma transcendental importância. Parabéns pela pergunta do nosso irmão. O professor, o Júlio Teixeira coloca o seguinte: logo, quinto sistema, quinto império, quinto princípio divino no homem, será o mental abstrato? Não, não, o quinto sistema não é mental abstrato. Não. O mental abstrato é o caminho. É o caminho. O que é o quinto sistema? O quinto sistema é o pleno desenvolvimento da tríade superior. Pleno desenvolvimento da tríade superior. O que é a tríade superior? O que é a tríade superior? O mental abstrato, Buda e Atman. Perfeito? O que é Atman? É o Cristo interno em nós, é o nosso Cristo interno. É o adeptado, é o adepto. Quando a pessoa atinge esse estado de adeptado, ele atinge Atman, é o nosso Cristo interno. Então, ele deixa de ser um ser humano para ser um ser super-humano. Ele está, então, ligado ao segundo trono e daí para cima. Está vibrando no segundo trono e com a capacidade de ir além disso. Então, não é o mental concreto, o mental abstrato é apenas um degrauzinho desse processo. E é justamente o trabalho da raça ariana, que é a quinta raça-mãe. A quinta raça-mãe, justamente, é a raça ariana, desenvolvendo o mental abstrato. Mas ainda vamos ter a sexta raça-mãe e a sétima raça-mãe, né? É isso? A sexta raça-mãe dourada, né? E a sétima raça-mãe, a raça justamente alada, que dizem, né? Dizem raça alada. A sétima raça-mãe chamam de raça alada. Só que alada não é no sentido de ter asas, veja bem. Vamos agora, asas no sentido simbólico. Então ele vai dizer, então nós vamos ter asas, vamos voar. Não, não é isso. É raça alada porque ela vai ser sutil. Vai ser tão sutil que ela vai volitar no seu espaço, dentro do seu contexto, ela vai ter uma mobilidade muito grande pela sua sutileza. É alada por causa da sua sutileza. Aí sim, quando chegar nesse ponto, estaremos prontos para entrar em contato com o quinto sistema, que é o segundo trono, que é algo muito além do nosso conhecimento, muito do nosso estado de consciência. Né? Então, é isso, essa é a resposta que eu posso dar para o nosso querido irmão Júlio. O professor Alice faz umas colocações aqui muito interessantes. Por exemplo, estamos em dimensão de comprimento, largura e altura. Por isso a dificuldade? Exatamente. Nós estamos em três dimensões. Qual é as três dimensões? Comprimento, altura, né? Largura. Tudo que gira o nosso entorno, a gente vê em três dimensões. Né? Agora, já vem a teoria da relatividade de Einstein, já fala na quarta dimensão. Na quarta dimensão, veja bem. Isso é uma coisa que é o espaço-tempo. Né? Justamente está relacionado, olha só, quando Einstein fala do espaço-tempo, justamente corresponde à nossa live anterior, de 59. Né? Qual é o título da live? Espaço, Tempo e Consciência. Espaço-tempo, que é justamente o Einstein, cientificamente, ele entrou nesse assunto, né? A quarta dimensão, que não é o espaço-tempo únice, tem uma união, né?
Ele chama de contínuo espaço-tempo. Contínuo espaço-tempo. É um grande avanço pela ciência, né? E hoje a física quântica, a teoria das cordas, ele nos dá 10 dimensões. A teoria das cordas nos dá 10 dimensões e 11 dimensões, aliás, digo, 11 dimensões. 10 dimensões e a 11ª é o tempo. Isso na cabeça dos físicos, né? Que estão pesquisando todas as possibilidades de entendimento da física por uma nova visão, né? Então, realmente é essa. Então, a vibração é outra. Tudo é um princípio hermético, tudo é vibração. Tudo é vibração. O que caracteriza a nossa condição é vibração. Nós vemos, por exemplo, nós vemos aqui uma coisa importante. Nós vemos a luz, né? Nós vemos a luz. Estamos vendo a luz ao nosso redor, né? Mas, no entanto, essa luz, em tese, não existe. Ela não existe. Essa luz é formada dentro da nosso ambiente mental, nosso ambiente neurológico, nosso cérebro. Essa luz é provinda daqui do nosso cérebro. Na verdade, o que vem em direção de nós não é luz, é vibração, vibração. Quando eu vejo uma luz acesa, não é a luz que vem vindo, é uma vibração que vem vindo. Ela entra pelos meus olhos, vai para o meu cérebro e transforma essa vibração em percepção luminosa. Então, a luz é o cérebro que transforma em percepção luminosa. É isso. Então, é muito difícil de entender isso. A gente fala, mas entender um universo de vibracional, onde não tem a luz, nada, então é muito difícil. A gente vê o espaço brilhando de estrelas brilhando, brilhando, brilhando de sóis. Essa luz está na nossa cabeça, está dentro do nosso cérebro, é produzido no nosso cérebro. O que vem para nós são vibrações eletromagnéticas, que não é luz, é vibrações eletromagnéticas que vêm em nossa direção. Não é isso? E tanto que, na própria física, né, a gente pode ver, quem já estudou física, especificamente aquela experiência da dupla fenda, né? Da dupla fenda, que foi justamente o início da física, os primórdios da física quântica, né? A dupla fenda, né? O que nós podemos perceber? Eu não vou explicar, aqui não é o tema da nossa explanação, mas a dupla fenda determina o seguinte, que as emanações eletromagnéticas acontecem, mas quando são observadas pelo ser humano, ele vê partículas. Olha que isso é interessante. Então, há uma duplicidade, né? Um elétron, por exemplo, ele se comporta como emanação eletromagnética enquanto não observado. Mas quando um aparelho observa essa emanação eletromagnética, ele vê partícula. Então, veja bem, o elétron pode ser tanto partícula como vibração eletromagnética. É realmente um enigma, é uma coisa extraordinária para o nosso entendimento, né? Então, justa essa relação de vibração com... Quem quiser, estuda essa experiência da dupla fenda, né? Tem na internet, tem vários sites na internet tratando, não precisa nem livro, vai na internet e põe lá dupla fenda, então tem físicos explicando, etc, etc, mas isso nos remete a um processo de reflexão muito grande para nós humanos, né? Quanto o nosso estado. Então, o nosso mestre fala sobre Shambhala, né? Ele diz lá que ele fala algo que realmente é difícil da gente entender, né? Ele diz o seguinte, que a vibração em Shambhala é tão alta que parece que está tudo escuro. É muito difícil de entender isso, né? A vibração é tão alta, tão intensa, que parece que está tudo escuro. Mas a vibração existe, os seres, as consciências estão ali agindo, interagindo, mas é muito difícil para a gente entender o que se passa no mundo além a caixa, porque escapa da nossa, justamente como a nossa irmã falou, escapa do nosso entendimento tridimensional. É isso? Nós entendemos aquilo que está em 3 dimensões. 4ª dimensão, 5ª dimensão, 6ª, aí já escapa o nosso entendimento. Mas entenderemos. À medida que nós somos evoluindo, é isso? Qual é a nossa evolutiva? É fazer passagem para outras dimensões, né? Nós estamos no 4º sistema evolutivo, depois vamos passar para o 5º sistema, 6º sistema, 7º sistema, depois vamos chegar a uma 8ª coisa, que é a síntese de tudo. Isso somente no nosso sistema solar. Veja bem, somente no nosso sistema solar, que é o nosso universo. Imagine o resto, para fora do sistema solar, a amplitude e a complexidade para nós, complexo para nós, né? De entendimento de todos os fenômenos universais. É o que eu posso falar para a nossa irmã.
A nossa querida Alice continua, professor. Sim, Através da intuição, em processo de meditação, é possível acessar esses outros estados mais sutis da consciência? é possível se a pessoa tiver um estado de consciência compatível. Compatível, não é isso? Então, a pessoa começa a desenvolver o mental abstrato, paralelamente, o Budi começa a se manifestar também. Né? Os dois vão crescendo, o mental abstrato e Budi, até quando chega no máximo, eles se integram e formam justamente o conhecimento átmico, o Cristo interno. Né? Mas é possível. Agora, é claro que a meditação nos ajuda nesse processo de transpor os limites dimensionais, né? Mas a pessoa fica restrita à sua capacidade de entendimento, não é verdade? Então, tem muita gente, tem muitos, na internet está cheio de gente que diz que eles ensinam como acessar o Akasha. Isso é impossível, não é possível. Na internet tem referência a esse ponto, né? Tem grupos que ensinam as pessoas pagando, tem que pagar, e é caro, muito caro. Tem que pagar lá o curso e eles ensinam como acessar o Akasha. Isso é impossível, impossível. Por quê? Somente acessa o Akasha quem? Um adepto, um Cristo, somente ele. Agora, as pessoas dizem, eu me deitei, acessei a caixa. Não, às vezes acessou o astral. Às vezes o indivíduo acessa o astral e pensa que é uma caixa. Ele está se iludindo. Iludindo. Então, é por isso que as práticas astrais não são adequadas. Na verdade, a pessoa começa a fazer práticas astrais e, em vez de evoluir, ela estaciona. Então, o processo de iniciação, não é práticas astrais ou do mental inferior, é justamente práticas que levem a consciência a desenvolver o mental abstrato, Buda, e atingir a consciência crística em nós, que é a Atman. Então, é isso que eu posso responder para a nossa irmã. É possível acessar o processo de meditação outros estados se a consciência estiver preparada para isso. Mas quem não for adepto não vai chegar a ver o Akasha. É impossível isso. Né? Ele pode ver níveis mais elevados do que o mental abstrato, mas na dependência do seu estado evolutivo, do seu estado de consciência. A nossa querida Alice continua, professor. Muitas dimensões nos transpassam constantemente, e à medida que vamos expandindo a consciência através do autoconhecimento, é possível adentrar outras dimensionalidades? É possível, sim, é possível. Nós aqui no nosso plano físico, nós podemos vibrar em outras dimensões. É claro que tem um limite, cada um tem vamos dizer assim, um horizonte. Uns mais, outros menos. Mas é possível a pessoa, através da meditação, atingir um estado além do mental abstrato. É possível, sim, claro que é possível. É possível. Mas vai depender do seu estado de conhecimento interno, né? Cada um é cada um, né? Mas agora uma coisa certa, importante, que a meditação é muito importante para que o nosso estado de consciência vá evoluindo para esses estados dimensionais superiores. Não é verdade? É muito importante. Para isso que nas escolas iniciáticas existem as yogas, os mantras, não é isso? As diversas yogas, os mantras, justamente para fazer o quê? Para levar a nossa consciência a se focalizar, a se entrar em conjunção com esses estados conscienciais superiores. Na verdade, isso é muito importante. Então, mesmo que a pessoa não tenha limitações, como nós todos temos limitações para acessar esses planos superiores, mas é importante a meditação, é importante a prática das yogas, a prática, inclusive das ritualísticas, está muito importante nas escolas iniciáticas, né? Para isso o quê? Para ir transformando aquela nossa consciência que é simplesmente terrena, física, para uma consciência superior. E só com o tempo, né? Através da transformação interna. Isso é muito importante. Mas é possível, mas cada um no seu tempo. Professor, o Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: então estamos condenados às Satyugas e às Kaliugas? Não, nós não estamos condenados a nada. Veja bem, a condenação, aliás, a religião prega, né, que se o sujeito não fizer nada certo, vai para o inferno, vai ficar eternamente no inferno. Né?
Isso é uma alegoria, porque, na verdade, o sofrimento nos dá a ideia da eternidade. Né? Aliás, o Einstein Einstein dizia, vou contar uma coisa, parece uma piada, mas foi Einstein que falou. Né? Ele disse assim, Einstein falava assim, você quer ter uma noção de eternidade? Sente em cima de uma chapa quente. Pronto. Você quer ter noção de eternidade? Pega uma chapa bem quente e sente em cima. Aquilo é eterno, você parece que está vivendo uma eternidade. A impressão que dá, porque o sofrimento nos dá essa noção de eternidade. Esse sofrimento nunca passa, mas o sofrimento passa. Então, nós não estamos condenados a nada. Nós só temos não uma condenação, mas uma predestinação, atingirmos a casa do Pai. Isso é inevitável. Não estamos condenados, porque a condenação nos leva a algo muito ruim. Nós estamos predestinados a atingir a casa do Pai, retornar à mansão dos deuses, é isso? Retornar ao primeiro trono. Todos estão submetidos a isso. E isso é inevitável. Isso é inevitável. Inevitável. É isso? Então, Jesus, o Cristo, ele tinha 2 ladrões, né? 2 ladrões. Um do lado, isso está na Bíblia, né? Tinha um ladrão, um dos ladrões falou para Jesus assim: Mestre, se você é filho de Deus, livra-nos da cruz. Ele falou. E o outro ladrão falou para Jesus: Mestre, quando o Senhor chegar no reino de Deus, se lembre de mim. Pronto, os 2. Um pensava o quê? No quaternário. E outro pensava pela tríade superior. Olha só, vamos identificar? Um ladrão que queria que Jesus o libertasse, ele pensava nos seus interesses da personalidade. E o outro que queria estar com Jesus no céu, como ele dizia, era aquele que vibrava já na tríade superior. E Jesus falou para ele o quê? Ele não respondeu nada para o ladrão que queria ser solto, mas para o ladrão que queria estar com Jesus no céu, ele disse para mim, está na Bíblia, ele disse assim, estareis comigo, ainda hoje estareis comigo no céu. Ainda hoje estareis comigo no céu. Então, isso é por acaso? Não, aquele ladrão que estava ali, que quis estar no céu, ele rompeu o seu karma. É claro que ele pagou o seu karma ali. O seu karma foi pago naquele instante. E Jesus não levaria ninguém para o céu, como ele diz, se o indivíduo não tivesse cumprido o seu karma. Porque Jesus não liberta ninguém. Quem liberta é a pessoa. Ele dá. Olha só o que eu estou falando. Jesus não liberta ninguém de nada. Jesus indica o caminho da libertação. Indica o caminho da libertação. Então, ele se libertou. É isso? Ó, Jesus falou o seguinte: Jesus no Evangelho fala assim: pegue a sua cruz e siga-me. Jesus falou isso. Pegue a sua cruz e siga-me. Então, não é a cruz que vai libertar o indivíduo, é a sua própria ação dentro dele mesmo, da sua evolução, autoconhecimento, que vai libertá-lo. A libertação depende de cada um, da sua própria consciência interna. Então, essa é a resposta que eu posso dar para a nossa irmã. O Júlio Teixeira comenta o seguinte, mas o mental abstrato já não é o gatilho para a Timã? Gatilho para a Timã. Mas, olha, eu falo para o nosso irmão Júlio o seguinte, olha, isso é muito importante. Nós temos o mental, né? O mental. Toda a consciência do ser humano, as 7 consciências, é dividida em 7 subplanos. 7 subplanos. Perfeito? Então, o mental é dividido em 7 subplanos. 4 subplanos inferiores pertencem ao mental concreto. E os 3 superiores correspondem ao mental abstrato. Então, são 4. Veja, o mental se divide em 4 subplanos. Esses 4 inferiores é o mental concreto. E os 3 superiores é o mental abstrato. Agora eu digo o seguinte, a raça ariana está desenvolvendo o mental abstrato. Em que nível que ela está? No primeiro degrauzinho aqui. A raça ariana, não estou dizendo todos, tem gente que já está para cima, mas a maioria da raça ariana está desenvolvendo esse terceiro subnível de cima para baixo. O terceiro subplano de cima para baixo. Depois vai desenvolver o segundo subnível, depois o primeiro. Quando desenvolver os 3 de cima, então desenvolver o mental abstrato.
Agora, ao mesmo tempo que ele desenvolve o mental abstrato, ele está desenvolvendo também Budi, que também é constituído por 7 subníveis. Ele vai automaticamente, em paralelo, desenvolvendo Budi. Budi. Então, vai se desenvolvendo os dois paralelamente, né? E até atingir a Atman. Tanto que, eu já falei na reunião passada, né? Que a gente chama de alma. Alma, o que é? O psicomental, no quaternário. Temos o quaternário, então nós temos aqui, em cima nós temos o plano astral e o plano mental. Não é isso? Reunindo o astral com o mental, dá o psicomental, a alma humana. Agora, se a gente partir para a tríade superior, nós temos o mental abstrato e Budi. Nós poderíamos dizer que, de uma maneira, a alma é uma contradição, mas a alma espiritual. Né? É a parte de consciência superior, correspondente à alma humana, mas no plano superior. É isso, no plano superior. Né? No mental, com a parte justamente búdica, né? Então, agora, para se atingir o mental, é o gatilho, vamos dizer assim, é a parte inicial para atingir a Atman, mas é necessário cursar e fazer todo o trajeto no mental abstrato, fazer todo o trajeto de Budi para ir atingir a Atman. É o adepto, surge o adepto, não é fácil. Né? É uma coisa que ainda está distante do nosso estado de consciência humano, mas isso é inevitável, inevitável. O nosso mestre fala, a raça humana será inevitavelmente uma raça de adeptos, indiscutivelmente, isso vai acontecer. Oh. Ô, professor, a Fabiana pergunta o seguinte: então as pessoas que conseguem enxergar espíritos e vultos, ela consegue captar vibrações mais sutis? Não, veja bem. A nossa irmã Fabiana, veja bem. Veja bem, existe a percepção do plano astral. Astral, é isso? Plano astral. Então, a pessoa pode ter percepções do plano astral, mas não significa espírito. Ela pode ver vultos, pode ver corpos astrais. Corpos astrais, né? O envoltório astral de determinados seres que estão ali convivendo. Mas é uma visão astral, simplesmente. Né? Agora, enxergar espírito é diferente. Espírito é relacionado com a tríade superior. Enxergar espírito significa ter a percepção vibratória da presença de um ser de alta espiritualidade, de alta vibração perto dele. Né? Então, é possível, sim. A pessoa pode captar vibrações em vários níveis. Agora, as pessoas não evoluídas vão captar apenas vibrações do mundo astral, do mundo mental inferior. É isso? Do mental inferior e do astral. Né? E as pessoas que têm uma consciência superior podem captar as consciências superiores dos mestres, dos iniciados, dos instrutores, etc., através da sua vibração superior. Né? Então, são coisas diferentes. Né? Existe uma percepção superior e uma percepção inferior. É evidente que nós temos que desenvolver essa possibilidade de percepção das coisas superiores. É isso? Então, não adianta a pessoa querer ficar, eu quero ver no astral, quero ver, isso é bobagem. Sabe o quê? Só vai dar problema para ela. Só vai dar problema. Ela tem que desenvolver a sua percepção superior, relacionada à tríade superior. Porque, focando na tríade superior, ela vai entrar em contato vibracional com seres superiores. Se ela se focar no astral, ela vai normalmente entrar em contato com seres, né, que estão numa vibração inferior. E não é bom isso para a sua evolução. Então, essa é a diferenciação. Né? Por isso é necessário, através do processo iniciático, focar o seu processo de percepção e de evolução na tríade superior. Isso é muito importante. O professor, o Júlio Teixeira faz a seguinte colocação: a ciência diz que fóton demora centenas de anos do núcleo do Sol à coroa, e da coroa do Sol à Terra, somente 8 minutos. 8 minutos. Não, veja bem, 8 minutos é o setor, a parte vibracional. Né? É tudo vibração, demora 8 minutos para chegar até a Terra
as vibrações, né? O processo vibracional do, do Sol vem em 8 minutos, né? Mas a energia que sai do Sol ele vagueia por todo o sistema solar, vai até o final do sistema solar, depois volta e volta de novo para o Sol. Na verdade, o Sol é um coração, né? Ele vai pulsando e vai jogando energia. O Sol é a fonte de vida do nosso sistema solar. Né? Então, ele impulsiona essa energia até os lugares mais distantes do sistema solar, depois essa energia volta novamente em direção do Sol, né? Os fótons e outras energias. Fótons é um tipo de energia, existem outras energias. Existem outras energias também, até energia muito que causam danos à nossa estrutura física, né? Como ultravioleta, né? Que é uma forma de espectral, né? Faz parte do espectro, né? Da luz, né? Mas existem outras emanações que podem até causar danos para o corpo humano, né? Mas esses danos são retidos pela atmosfera superior da Terra. Né? Então é assim, esse é o sistema de fluxo da energia solar pelo sistema global e volta ao próprio Sol. O professor Alice faz uma pergunta. Professor, de que forma poderíamos adentrar a estes outros estados dimensionais nas atuais condições que estamos nos encontrando? Aí, essa é uma pergunta muito importante, Alice. Veja bem, olha. Como é que nós podemos entrar em outros estados dimensionais nas atuais condições que nos encontramos? Aí é a escolha do indivíduo. Se o indivíduo ficar vibrando na, na atmosfera psíquica da Terra, ele não vai nunca sair daí, ele vai ficar sempre assim. Ele precisa romper esse casulo e partir para a pesquisa e a percepção de coisas superiores. Esse é o processo da iniciação. Esse é o processo da iniciação. Iniciação significa o início da ação. Veja bem, iniciação significa início da ação. Quando a pessoa não está se iniciando, ela não age, ela fica apenas como um reflexo de tudo aquilo que acontece ao redor. Então, ela fica só nas notícias, no que está acontecendo, vai participando dos eventos rotineiros da face da Terra, mas não tem nenhuma percepção e nem uma tentativa de entender as coisas pelo plano superior. Então, de que forma nós podemos adentrar outro estado de consciência? Através do processo da iniciação. Quer dizer, veja bem, importante, em vez de ficar apenas recebendo informações de fora, olha que importante, ao invés de ficar apenas recebendo informações de fora, ela começa a tentar obter informações de dentro dela. Pronto, aí é o caminho da superação dimensional. Para atingir outras dimensões, é necessário o quê? Acessar os conhecimentos que estão dentro de si mesmo. Trazer de dentro de si mesmo os entendimentos, as capacidades dimensionais para fora. Agora, quem fica somente absorvendo as questões, os fatos que estão ao seu redor, ele não vai sair disso. Ele apenas recebe e fica ali, sofrendo as injunções do meio ambiente. Né? Agora, no processo de iniciação, não. Ele está submetido a essa influência externa, mas ele começa a trazer de dentro de si mesmo aquele conhecimento íntimo que ele tem, que é o próprio Deus interno. Né? Então, qual é o caminho que nos leva a outros estados dimensionais? Justamente trazer esse Deus interno que está dentro de nós para fora. O processo de iniciação é esse: trazer o Deus interno para fora de nós. O que está tudo dentro de nós, está tudo dentro de nós, não tem nada fora, está tudo dentro de nós. Então, vencer essa barreira dos fatos externos e começar a transformar a própria intimidade, a sua natureza interna. Aí chama-se autoconhecimento. Essa é a resposta que eu posso dar para a nossa irmã. O professor Henrique Bernardes pergunta o seguinte: então será que para o futuro iremos nos comunicar através do mental? Claro, com certeza, com certeza. É evidente, é evidente, é evidente. É claro que eu digo o seguinte, né? Hoje nós falamos muito em inteligência artificial, informática, isso é passageiro. Né?
O grande fenômeno da informática, porque isso vai atingir um estado extraordinário, e mais, e mais, e mais, e mais, teremos uma informática cada vez mais desenvolvida. Isso tem um fim, tem um fim. Vai chegar um momento em que nós não vamos precisar mais de computadores, nem de ondas, nada, nós vamos nos comunicar mentalmente. Pronto, aí deixa de existir. Eu sempre digo para os alunos a minha concepção. Desde criança, eu sempre vi nas revistas, nos filmes de ciência, de ficção, né? Sempre civilizações muito evoluídas, né? Carros voadores, não sei o que lá, coisas extraordinárias, muito, com aparelhos muito complicados, etc., umas coisas extraordinárias. Eu digo o seguinte: não. A minha percepção indica o contrário. Cada vez mais, com a evolução da espiritual do ser humano, essas necessidades, essas necessidades de aparelhos vão se tornando cada vez menos. Com a nossa evolução espiritual, nós vamos cada vez menos precisar dos aparelhos, dos equipamentos. Não é isso? Então, eu digo, se eu tenho a possibilidade de me desdobrar ou entrar em contato com outras dimensões através da minha mente, eu vou precisar de computador, de que seja, eu vou precisar de celular. Um adepto precisa de celular para se comunicar com os seus irmãos? Não precisa de celular. Não, ele mentalmente está lá, se acessando. Não é verdade? Então, na verdade, todo esse projeto de evolução humana, que a gente vê que vai ficar cada vez mais complicada, não, pelo contrário. O planeta, com a evolução humana, vai se simplificando cada vez mais. Nós vamos precisar cada vez menos das máquinas, etc., etc., cada vez menos. Isso, então, vamos nos comunicar através do mental. Tanto, eu falo assim, vamos fazer uma ideia. Nós temos a Garta, que é um plano, um mundo subterrâneo, né? Mundos internos, né? E lá estão hierarquias, são seres de alta espiritualidade, né? Então, eu digo assim, podemos dizer assim, como é que nós podemos ir para a Garta? Como é que eu vou para a Garta? Existe essa noção que existem embocaduras, né? Aqui tem um sistema geográfico aqui, né? Eu digo, como é que eu vou? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ônibus aqui, eu pego um trem, vou até São Lourenço, aí eu vou lá numa embocadura, entro e vou até o sistema, ou vou até o Roncadouro, procuro uma embocadura e entro lá, vou chegar até a Garta. Não é nada disso. Para o ser humano pensa dessa maneira. Mas qual é a maneira que eu tenho de chegar à Garta, ou qualquer um? É vibrar de forma gartina. Pronto. É vibrar de forma gartina. O nosso mestre ia frequentemente para os mundos internos. Ele ia frequentemente para os mundos internos. De duas formas. No Rio de Janeiro, principalmente. Ele se desdobrava, a sua parte não deixava lá o corpo físico denso e o vital, se desdobrava e ia para os mundos internos. Ele deixou revelações a esse respeito. Para a Garta, ou Duarte, várias vezes ele foi. Ou então ele ia de corpo e tudo. Ia de corpo e tudo. A pessoa diz assim, mas como é que ele pode ir de corpo para um mundo vibracional desse? Através de uma transformação vibracional. É a magia universal. É a magia universal. Eu posso ter um objeto qualquer, é isso? Se eu tiver a capacidade de modificar essa vibração, eu posso transportar isso para qualquer lugar. É o processo de desmaterialização e materialização. É isso? Um ser que tem a condição, ele pode pegar uma flor, ele desmaterializa, ele tira a parte mais densa dessa flor, atravessa uma parede e, do outro lado, ele materializa a flor. Ele recobre a flor com aquele material que deixou do outro lado. Isso com o HPB acontecia frequentemente isso, né? Seres que traziam livros desmaterializados de outros lugares e materializavam em Nova York. Materializavam os livros na biblioteca de HPB em Nova York. Depois desmaterializavam novamente e levavam para o lugar de origem. Né? Aliás, Viagem nas Estrelas, né? Como é que é aquele seriado que tinha... Guerra nas Estrelas? Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. Não tinha lá o aparelho que fazia o transporte, né? Isso. A pessoa estava lá no teletransportador. O teletransportador, ele estava no teletransportador,
que acontecia? O corpo dele se esvanecia, desaparecia e materializava na face do planeta. Isso é possível, claro. O filme mostrava algo que é exatamente possível no plano material, seres de elevada hierarquia fazerem isso. Né? Eu acredito até que seres podem viajar de galáxia para galáxia, né? Através desse ponto. Eles estão no corpo físico, desmaterializam o seu aparelho, né? Desmaterializam e materializam em outra galáxia. Isso em questão de frações de segundos. É isso. Então, novamente, transportando para a nossa live da semana passada, tempo, espaço e consciência. Não deixe de ver essa live, tempo, espaço e consciência. Pode desmaterializar aquela nave num ponto e materializar no outro. Então, é possível naves espaciais viajando entre as galáxias? É possível, sim, é possível. E nós, hoje, através da física quântica, já está se tendo essa ideia de que isso é possível. Né? Então, o domínio do ser humano da sua espiritualidade vai dar um domínio absoluto também sobre a sua materialidade, né? Sobre a sua materialidade. E Jesus fazia isso com maior tranquilidade, né? Ele andava sobre o mar, ele amainava a tempestade, etc, etc. Todos os mestres têm essa capacidade de agir no mundo hiperfísico de maneira bastante direta através do seu estado de consciência. O professor, agora chegou o horário de eu dar o recado, né, da nossa roda Pois de não, vamos lá. Vamos lá. dar o recado da nossa roda de conversa toda Ótimo. terça-feira. E agora, na Pois não. terça-feira, dia 13 de julho de 2021, no mesmo horário, às 20h40, o tema será o caduceu de Mercúrio. Tá? Qual a simbologia do caduceu? Quem foi Hermés e Mercúrio na mitologia? Por Ótimo. que representa algumas profissões? Qual a leitura iniciática aplicada pela nossa querida irmã professora Edna Mafalda, Pois tá? não. E as mediadoras será Noemi Zurita, tá? E Daniela Troncoso. Então, esse é o caduceu, né? Que será tema da nossa roda de conversa agora no dia 13. E já que o folder está aqui, só lembrando, no dia 20 de julho, a nossa roda de conversa de terça vai lá para a Austrália. Mas Opa! semana que vem eu deixo mais detalhes. Pessoal, eu quero agradecer a participação de todos, tá? Uma excelente noite para todos e um bom final de semana. Professor, tem algumas perguntas, depois o senhor dá uma olhada, se quiser responder depois, semana que Não, eu vem. vou eu vou ver as perguntas depois de que chegar o programa, né? E no encontro posterior, sábado que vem, eu respondo. Isso. Ninguém vai ficar sem resposta. Ninguém vai ficar sem resposta. Boa noite e suas considerações finais, professor. A todos eu agradeço, uma felicidade, uma honra muito grande ter todos juntos. E luz, paz e amor para todos. Fiquem com Deus e até sábado que vem.